Olá, galerinha, tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar a falar sobre o Brasil reinado, né? Falar sobre a fase imperial do Brasil e como nós iniciamos na aula passada, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre o período regencial, né? É um período curto, extremamente caótico, complexo, instável, que vai estabelecer a transição do primeiro reinado para o segundo reinado. Então hoje o tema da aula hoje são as regências unas, tá bom? Na aula passada nós terminamos, né, falando sobre a modificação da estrutura política, né, de uma regência una para de uma regência trina, melhor dizendo, para uma regência una. Isso foi fundamentado através de uma lei, né, que estabeleceu uma reforma constitucional chamada Ato Adicional de 1835. Com o Ato Adicional de 1835, ficou estabelecido que o poder seria repassado para um regente uno e estaria extinta a regência trina, né? E aí, para conclamar essa regência una, né, e configurar o poder dessa regência una, nós teremos uma eleição, né? E nessa eleição nós teremos sempre uma disputa entre progressistas e regressistas, tá? E neste ambiente de regência una, nós vamos ter governos dos dois blocos políticos. Teremos um governo progressista e um governo regressista. O primeiro governo uno será um governo de caráter progressista e o eleito foi o camarada chamado Padre Diogo Feijó. Padre Diogo Feijó foi eleito, né, devidamente ao seu prestígio político que havia naquela época. O Diogo Feijó tinha sido ministro da Justiça na regência trina permanente e, enquanto ministro da Justiça, foi o responsável pela criação da Guarda Nacional, né? Uma guarda armada, tá? Que seria conduzido pelos grandes proprietários de terra que passavam a receber o título de coronéis, né? Então esse cara, assume o governo. E o governo dele tem uma missão: manter a estabilidade política, manter a ordem e conduzir o processo de uma maneira plena até chegar-se à maioridade de Dom Pedro. Só que no meio do caminho de Diogo Feijó tinha uma pedra. E esta pedra chama-se revoltas regenciais. É no governo de Diogo Feijó que inicia uma série de revoltas que vai colocar em xeque a unidade territorial e política do país, as chamadas revoltas regenciais. Grande parte dessas revoltas tinha como principal objetivo o estabelecimento de uma autonomia política. A autonomia política garantida pelo Ato Adicional, né, que prevaleceu a autonomia política das províncias. No governo do Diogo Feijó, dar-se início então a esse processo. A partir do momento que começa a cabanagem, a revolta da cabanagem no Grão-Pará e a revolta de Farroupilha ou Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. E essas revoltas se espalham pelo país, né? Na próxima aula nós vamos começar a falar especificamente de revolta por revolta, tá? Então, com o início dessa onda de revoltas por todo o território, a oposição regressista começou a ver o Diogo Feijó como um ser incapacitado, um ser incapaz de controlar essas revoltas e manter a ordem política social do país. E o Diogo Feijó começou a apanhar politicamente dia, noite e dia dessa oposição. Esta oposição não dava sossego para o Diogo Feijó. Esta oposição, ela tinha o prazer de detonar o Diogo Feijó 24 horas por dia. E isso foi começando a gerar uma série de pressão política em cima sobre as costas do Diogo Feijó. Só que aí ele chega em um determinado momento e fala: chega, acabou, renuncio. Então, 2 anos depois, né,
que ele assumiu como regente, ele renuncia ao cargo em 1837. E aí tem que se fazer um novo processo eleitoral para eleger um novo regente. E dessa vez, quem é eleito é um regressista, Araújo Lima. Para começar, o que nós vamos chamar de a Regência Una Araújo Lima. A Regência Una Araújo Lima então começa, e o Araújo Lima, um regressista conservador, ele decide mudar toda a estrutura política deixada pelo Diogo Feijó. E a primeira coisa que ele faz é nomear um novo ministério. Um ministério composto somente por conservadores. Tá? E este ministério ficou conhecido como Ministério das Capacidades. E o objetivo, né, desse ministério seria parar o carro da revolução. E o que seria essa revolução? Segundo os conservadores, as revoltas regenciais que se espalhavam por todo o território brasileiro, eles tinham um caráter revolucionário. E este caráter revolucionário colocava em xeque a unidade territorial e política do país. Então era preciso conter, né, esta revolução que estava acontecendo por todo o território brasileiro antes que o Brasil se desfragmentasse por totalidade. Então esses regressistas, né, que chegaram ao poder com uma base conservadora muito forte de ideal político, essa galera começou então a defender um princípio político, o de estabelecer um processo de descentralização da política, né? De conter, né, essa descentralização. Lembrando que em 1835, com o ato adicional, as províncias passaram a ter autonomia política, gerando então uma descentralização de poder. Então o objetivo dos regressistas é conter essa descentralização, né, acabar com essa autonomia das províncias e estabelecer uma centralização política novamente direcionada sobre o poder central, ou seja, sobre o poder do regente. Para isso, eu precisaria anular o ato adicional de 1835. Então, em 1840, né, depois de anos debatendo as revoltas, né, se consolidando por todo o país, decide-se modificar a estrutura do ato adicional com a lei de interpretação do ato adicional de 1840. Esta lei, entre outros pontos importantes, ela estabelece o quê? Ela estabelece a redução do poder das províncias em relação ao poder central. Ou seja, o poder central passa a ter efetivos poderes sobre as províncias. O objetivo dessa lei é que o poder central, o poder do regente, conseguisse controlar as províncias e assim apaziguar essa situação provincial com o fim dessas revoltas. Mas não surtiu efeito de imediato. As revoltas continuavam, né? Principalmente revoltas gigantescas, como a revolta, né, dos farrapos, a revolta farroupilha, a guerra dos farrapos do Rio Grande do Sul, que estava estabelecendo nesse momento independência de províncias. O Rio Grande do Sul já era uma república e Santa Catarina já era uma república, né? Ou seja, o Brasil estava se tornando, o território brasileiro estava se tornando em pequenas repúblicas, né? E aí que entra em cena os progressistas. Os progressistas, vendo que os regressistas não estavam conseguindo controlar, né, esse carro da revolução, ele começou a defender o seguinte ponto: eles estão centralizando o poder pra caramba. Só que eles estão esquecendo de uma coisa: essa centralização não vai funcionar enquanto não tiver uma figura essencial para simbolizar a centralização de poder: o imperador. Enquanto não tiver imperador, essa centralização de poder é totalmente abstrata. Não faz sentido. Se não tem imperador, as pessoas não se veem representadas por nós regentes. E eles não obedecem às ordens desse dito poder central. Bulhufas para vocês.
né? Então é que surge a ideia de pensar uma forma de colocar o imperador brasileiro no seu devido lugar. Mas tem um problema. O imperador não tem 18 anos ainda, ele é um príncipe, né? É um príncipe que está em formação para ser imperador. E faltavam alguns aninhos para ele completar a maioridade. Mas a solução tinha que ser de imediato. Não dava para esperar 3, 4 anos e o Pedro Alcântara completar 18 anos e colocar ele no poder. Tinha que se tomar uma decisão urgente. Ou seja, era necessário reduzir a maioridade do imperador. Ou seja, era necessário colocar o imperador no poder antes dele completar 18 anos. Para isso, era preciso modificar a estrutura política brasileira e modificar o quê? A Constituição. Pela Constituição de 1824, para o imperador fazer o juramento e se tornar imperador, ele tinha que ter 18 anos completos. E Pedro Alcântara não tem 18 anos ainda. Então, era necessário mais do que urgente pensar nessa busca de reduzir a maioridade e colocar o imperador no poder, porque o que estava em jogo era a unidade do império. E o poder central não tinha representatividade. O poder central, ele só vai ter representatividade quando Pedro Alcântara estiver sentado naquela cadeira, naquele trono. Enquanto isso não acontecer, nós podemos fazer o que quisermos aqui. Isso não vai funcionar. Então, regressistas e progressistas fazem um acordo de paz e começam a debater a antecipação da maioridade do imperador. Para isso, eles formam um clube, o Clube da Maioridade. Esse Clube da Maioridade, então, foi um clube político com o objetivo de debater formas legais para antecipar e empossar, vamos dizer assim, Pedro Alcântara como imperador antes dele completar 18 anos. E isso passava pela Assembleia Geral. Era necessário que essa Assembleia Geral mudasse a regra constitucional, excepcionalmente para o Pedro Alcântara. Para mais ninguém. Era pro Pedro Alcântara, tá? O Pedrinho, tá? E aí esse Clube da Maioridade compôs esse Clube da Maioridade donos de terras, comerciantes, donos de escravos, progressistas, regressistas. O que era a nata política do país sentou neste clube, aderiu a este clube e eles debateram e chegaram à conclusão: ou antecipamos a maioridade de Dom Pedro, ou essas revoltas vão destruir a unidade política do Brasil. E o território brasileiro realmente vai se transformar em pequenas repúblicas espalhadas por todo o país, né? Vamos pulverizar o Brasil, né? Então, pensaram o seguinte: somente a redução dessa maioridade e colocar o Dom Pedro, Pedrinho, sentado naquela cadeira de imperador, que nós vamos colocar fim a essas revoltas e vamos conseguir garantir a manutenção da unidade do país. Sem isso, sem chances. Então, né, depois de muita pressão feita por essa galera na cabeça, no ouvido, né, falar muito, mas muito, muito, muito mesmo no ouvido da galera que compunha a Assembleia Geral, eles decidiram mudar essa regra e reduziu a maioridade de 18 para 15 anos, especialmente para Dom Pedro. Por isso que nós vamos chamar este ato de golpe de maioridade. Um golpe legal que mudou a maioridade de Dom Pedro, né? E assim, após, né, essa mudança de regra, Dom Pedro, né, o Pedro Alcântara, fez o juramento e foi empossado como imperador brasileiro com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Fico pensando em vocês, adolescentes com 15 anos hoje, que não conseguem nem arrumar o quarto de casa. Tinha um guri de 15 anos no poder, né? Um carinha de 15 anos era imperador do país, né?
E assim que ele é empossado, começa o que nós vamos designar de o segundo reinado. E aí, Pedro Alcântara, já Dom Pedro II, vai governar o Brasil de 1840 a 1889, sendo um dos maiores reinados da história da humanidade. Tá? Foram 49 anos de poder. Né? Só que antes de começarmos a falar do segundo reinado, nós vamos falar das revoltas. Então, na próxima aula, nós começamos a falar das revoltas. Tá? Então, vamos falar de uma por uma, entender como que essas revoltas colocaram em xeque a unidade política e territorial do Brasil. Abraços, fiquem bem, fiquem com Deus. Qualquer dúvida sobre a aula, mandem lá mensagens no WhatsApp que nós estamos lá à disposição. Valeu!